Boa noite, professora. Eu me chamo Giovana, eu tenho 21 anos. E essa entrevista é para a matéria do professor Abud, onde a gente tem entrevistado uma pessoa que vivenciou esse período do rádio, fazer algumas perguntas para ela. Quer se apresentar um pouquinho? Meu nome é Marlise Toni, eu tenho 76 anos. Posso começar a fazer as perguntas? Pode. Vamos lá. Eu queria saber em qual fase da sua vida que você mais ouviu rádio. Foi quando na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude? Olha, eu lembrei que eu comecei não me interessar, mas ouvir rádio, porque minha avó morava na praia e eu passava os fins de semana com ela e ela assistia novelas. E aí eu me lembro um pouco assim de ouvir minha avó, enquanto a mulher fazia o jantar, ela falava: Nossa, mas como essa mulher é burra! E ai, faz isso. Achava estranhíssimo minha avó conversando com o rádio. Mas eu lembro bem disso das novelas quando eu era pequena. Mas é que se você olhar bem, o rádio às vezes parece que é uma conversa com outra pessoa, né? Você tá ali ouvindo a voz de alguém e tudo mais. E a minha avó brigava com a novela. E como vocês adaptavam, assim, a sua rotina para ela funcionar dentro da programação do rádio? Olha, a única programação assim que eu tinha certa era quando já era mais velha, eu queria chegar em casa meio-dia e meio, porque tinha um locutor que traduzia todas as músicas do momento, e eu adorava isso. Então, eu antes da meio-dia e meio eu voltava da escola correndo e queria vê-lo. Ele chamava Hélio Ribeiro. E me marcou muito isso, mas não vivia muito na dependência do horário. Com ele, sim. E nessa da música que eles traduziam e tal, qual que era a que mais te marcou, que você mais gostava, assim, de ouvir? O quê? Da música que ele traduzia. Olha, na minha época o que eu mais gostava eram os Bee Gees, o Elvis, que eu adorava, e depois os Beatles, né? Aham. A Zora falou sobre que essa avó ficava discutindo as rádios novelas, né? E você chegou a ouvir, né, alguma rádio novela? Inteira não, mas eu acompanhava com a minha avó e eu lembro que tinha. Agora eu sei que eram músicas de suspense e criavam romance, a música era muito forte nas rádios novelas, né? E a interpretação da voz, assim, era bem isso aí, mas acompanhar uma novela eu não cheguei, não. E é muito intenso, né, essa questão, tipo assim, como descrevem as cenas, né? Dentro do rádio tem que ser muito detalhado para você conseguir exercer a criatividade, visualizar a cena dentro da sua cabeça. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que é: se você acha que antes, com o rádio, as pessoas utilizavam muito mais a imaginação do que hoje, né? Por conta das telas, da TV. E se essa questão de você ouvir, mas se você não necessariamente está vendo, aflora muito mais a criatividade, ou a senhora acha que não? Eu acho que sim. A gente tinha. Hoje tem tudo prontinho, né? O cenário, como vai ser, tudo isso. Naquela época você imaginava a coisa, né? Eu lembro que a minha avó sempre contava assim: a casa dela deve ser linda, entendeu? E tinha uma coisa também, não era só com as novelas, com os locutores que tinham vozes maravilhosas e a gente ficava imaginando e de repente a gente imaginava um super-homem e era um pequenininho. Mas as entonações faziam uma total diferença, né? Daquela cena. Mas a imaginação funcionava muito mais. E a senhora acha que a leitura de um livro, ele se assemelha com a criatividade trabalhada igual quando a gente escuta rádio? Porque o livro, ele também descreve muito, né? Muitos detalhes, expressões, até as mais simples, assim, tem ali descrito, é o personagem descrevendo todo o cômodo que ele tá pra gente conseguir visualizar. Mais ou menos. É que eles davam no rádio muito mais
assim, uns detalhes, era mais em cima da interpretação dele. O livro não, o livro a sua imaginação vai embora, né? Tanto que às vezes eu leio um livro, vou ver o filme e eu fico meio decepcionada. E na novela não, na novela você ficava muito presa ao que ela falava, o que ele dizia. Eu lembro da minha avó brigando com o rádio. E agora, te falando um pouquinho mais próximo, né, dos tempos atuais, a senhora pegou um momento de transição, né? Tipo, quando chegou a TV e foi todo aquele movimento e o rádio começou a sair de cena. Como que foi, assim, essa chegada da TV? Você tinha TV na sua casa? Tinha. Meu pai, logo que saiu a TV, comprou, que era um monstro que ficava Era aqueles na caixotes sala. grandão, né? Mas era branca e preta e tudo isso. Só que ela chegou numa época assim que eu estava mais ativa, né? Ainda assim, saía mais. Então, mas tinha aquela coisa de reunir, eu e meu pai nos reuníamos na hora do almoço para ver TV, que era uma coisa bem família, né? E você sente que a TV aproximava muito mais, criava muito mais momentos sociais do que o rádio? Olha, eu não sei, não. É lógico que quando o rádio veio para o carro, aí sim era você e o rádio. Mas em casa não. Em casa, por exemplo, se a gente ouvia música, ouvíamos juntos, a novela que eu via com a minha avó, entendeu? É lógico que a TV depois, todo mundo acabou sentando na sala para ver e tudo isso. E eu, como eu sempre fui muito ligada a futebol por causa do meu pai, ficava com ele vendo futebol, coisas que no rádio eu não fazia com ele, lógico. E uma coisa interessante, será falando do futebol agora, é interessante parar pra ver que o futebol é um dos das poucas programações que ainda é narrada, né? É. Até hoje. Tipo, mesmo lá com a TV, a gente tá vendo, mas ainda tem os locutores narrando cada movimento de cada jogador. Não, Isso é muito legal, porque essa tradição se mantém. Que se mantém, mas era bem diferente, porque o locutor de rádio pro futebol, gente, era detalhista, né? Você via a jogada, né? Aqui é lógico, eles ainda narram, o que é bem legal, né? Mas você está acompanhando, fica muito mais fácil. Agora, você imagina o cara chegando perto do gol e você não vê se chegou, não. Até gritar o gol e tudo isso. Era aquele gol bem longo, né? Pra dar aquela emoção, assim. Para dar isso. E hoje, né, a gente tem a internet, a gente tem o celular. A senhora sente que a forma de se comunicar uns com os outros mudou? Eu não falo só se comunicar, podemos um celular para se comunicar, mas a forma de falar com as pessoas, assim. Ah, sim. Mudou muito. Mudou muito. Acho que hoje você. Não sei, pode ser impressão minha, a gente comenta menos as coisas, entendeu? Na época, antes, hoje não, hoje você manda um recado pelo celular e coisas assim, você viu tal coisa. Eu, por exemplo, como eu dou aula à noite, eu não vi muito essa novela, mas acompanhei pelo UOL, então, mas não é mais aquela mesma coisa, entendeu? E eu acho que é diferente. É uma nova forma de a gente ver as coisas, de comentar, por exemplo, posso comentar no Instagram, sei lá, quem vai ver, entendeu? Eu sinto que nessa época, principalmente do rádio, as pessoas tinham... A palavra no certo não é paciência, mas eu vou usar ela. Mas paciência de poder descrever os acontecimentos. E hoje, com a internet, é muito tipo, você viu? Não, não vi. Então, deixa eu encaminhar um vídeo que você vai ver. Não tinha essa questão do detalhe, até de se expressar mesmo, sabe? As pessoas estão muito rasas na expressão. E aí, quando você parar pra ouvir, assim, um rádio e tudo mais, você vê que é muito mais detalhista, né? E a gente acaba trazendo esse diálogo pro nosso dia a dia, de conseguir se expressar também. E você sabe que hoje uma coisa que eu lembrei, como eu sabia que vinha conversar com você, quando eu vinha para a escola, para a FAAP, eu vinha cedo, né?
Aí, dia 1º de dezembro, a gente, quando vinha para a escola, via Jovem Pan, que na época era o que melhor dava as notícias, enfim. E no dia 1º de dezembro, tocava uma música de Natal, que era maravilhosa do Jovem Pan. Até hoje deve tocar, mas aí, dia 1º de dezembro, eu saía cedinho para vir para a FAAP, para a escola, e tocava essa música, eu chegava na escola super feliz. Primeiro porque a gente sabia que estava chegando o Natal. Essa música chegou o Natal. E depois porque também era férias, né? Então, tudo junto. Mas essa música me deixava muito feliz. E aí a gente comentava, ouviram? Na Jovem Pan já tocou a música de Natal, não sei o quê, na escola. Isso era muito mais, as pessoas viam, entendeu? Ouviam. Sim. Uma coisa que ela comentou, muito legal, que é sobre quando tocava essa música, praticamente era o momento, estamos chegando no Natal. E é muito legal ver esses momentos marcantes por coisas que acontecem com certas frequências. Hoje, como a gente está nesse mercado de publicidade, de comunicação, a gente está vendo as coisas, as datas chegando muito mais por promoções de marca. Por exemplo, eu sei que o Natal está chegando, então eu vou receber uma comunicação de como presente de Natal. Não tem mais aquela coisa, assim. De vez em quando a gente até vê sobre Roberto Carlos vai cantar, e aí já traz uma lembrança, tá chegando no final do ano. Ou outros cantores também. Mas ainda assim, hoje a gente está no mercado tanto de comunicação e promoção, que praticamente todas as datas do nosso ano estão sendo marcadas por conta disso, né? Natal Novo tem promoção. Carnaval. Aí já começa, já é né? Promoção. Compre seu presente de Natal. De carnaval, não sei o quê. Páscoa, já vem os produtos de mercearia com tudo. E essa música de Natal da Jovem Pan é um alto astral, não sei. Então a gente já chegava na faculdade assim, que delícia, entendeu? Levantava o astral da gente, Sim. realmente. Acho que falta um pouco mais dessa questão, um pouco mais humana, né, hoje em dia, assim, da gente precisa pegar pequenos detalhes e não olhar para o ser humano só como um ser consumidor, né? Olhar para ele para além disso. E sobre os podcasts? Acho que ele se assemelha, assim, ao mesmo sentimento de ouvir um rádio? Não. Eu acho, assim, que o podcast é um programa de entrevistas de TV. É a mesma coisa. Não, só mudou o formato de sentar, Olha, para ser bem sincera, eu gosto de alguns podcasts, né? Mas não sou fanática. Eu acho que tem gente que hoje está... Podcast, eu acho que o podcast desenterrou um monte de gente que não estava trabalhando. E isso aconteceu. Agora, eu acho super legal, acho entrevistas sérias ou brincadeiras mesmo, às vezes interessantes, mas eu acho que, de repente, virou um fenômeno. E que não passa do Jô Soares 11h30 na mesma coisa. Entendi. Você sente que, talvez, o podcast está sempre lá disponível para você poder ver sempre quando você quer? Perde essa exclusividade que o rádio tinha, porque o rádio tinha a programação dele. Então, tinha um canal que passava todo dia às 7 horas. Se você não visse 7 horas, você perdia. Sim. Agora, não é só o podcast, né? Tudo, né? Qualquer coisa. Você perdeu Hoje, por exemplo, tem a divulgação da seleção. Você perdeu, você vai no Instagram, você assiste fácil, vai no YouTube, você assiste fácil. Acho que hoje horário é uma coisa que não existe mais. Cada um faz o seu. Cada um faz o seu. Entendi. E, por fim, a senhora sente falta, desse momento pro rádio, assim? Trocaria o rádio pela TV? Depois que veio a TV, é estranho você dizer que trocaria a TV pelo rádio. É estranho.
Mas eu gosto de ligar uma musiquinha quando eu estou em casa, sabe? Ah, então escuta até hoje. Eu gosto, né? Não na TV, mas, por exemplo, adoro. Eu estou em casa, eu ligo o rádio num canal de música e fico ouvindo, porque, inclusive, fico conhecendo outras músicas que às vezes não é para o meu gosto, mas que você aprende a ver Sim. tudo isso. Eu chego em casa, eu tenho uma musiquinha tocando. Ai, professor, muito legal. E realmente, algumas poucas vezes eu ouvia rádio no carro do meu pai, e você falou uma coisa muito certa. O rádio, como ele vai mostrando diferentes músicas, você vai descobrindo outros tipos de música. E música que, assim, que por você não ia pesquisar, mas você acabou ouvindo ele e fala, putz, gostei dessa música, né? Porque agora que a gente tem aplicativos de música, né? YouTube, Spotify, acaba que a gente fica na mesma bolha. É. E aí Você faz a sua playlist e fica. Isso. Né? E aí a nossa influência pra música tem sido muito mais o TikTok, né? Quando uma música explode lá, aí todo mundo tá ouvindo a mesma música, todo mundo sabe das mesmas coisas. Os passinhos. As dancinhas e tudo mais. Mas eu sou ainda assim, quando eu chego em casa, vou almoçar ou qualquer coisa, eu quero ouvir músicas de diferentes. Quero saber o que o pessoal está ouvindo. Entende? Não, muito legal. Ai, prof, adorei nossa entrevista. Acho que foi como eu queria. Eu queria muito mais uma conversa Que e bom. não um. Ah, tá, sabe? Sim, um bate-bola. Eu queria uma Vamos conversa trocar, mesmo. então, vamos trocar. E né? eu gostei. Ai, que bom. Essa foi a minha entrevista com a professora Marise. Eu gostaria muito de agradecê-la por ter topado participar. Foi muito interessante poder escutar uma experiência de uma pessoa que passou a sua infância e a sua adolescência no rádio também, participou da chegada da TV. Então, entender como foi essa tradição, entender os momentos marcantes, como que o rádio marcou a vida dela, né? E relembrar esses momentos. Foi muito interessante poder ouvir essa nova experiência.